Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar início à nossa disciplina de teontologia, disciplina essa que tem uma relevância enorme dentro dos estudos teológicos, relevância essa que faz com que a disciplina ela venha a ser encontrada tanto dentro da grade do básico em teologia, quanto da grade do bacharel em teologia. A disciplina ela é um conjunto de outras disciplinas que formam aquilo que nós chamamos de teologia sistemática. Dentre essas disciplinas encontram-se a teontologia, que é a ciência que estuda acerca de Deus. Temos também a cristologia, que estuda Cristo, pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, angelologia, que estuda sobre os anjos, antropologia, que estuda sobre os homens, amartiologia, que estuda sobre o pecado, soteriologia, que estuda sobre salvação, escatologia, que estuda sobre os últimos acontecimentos, bibliologia, que estuda sobre a Bíblia, e para alguns a missiologia, que estuda sobre aspectos relacionados às missões. Acho que são essas, né? Pelo menos as principais. A teontologia, ela vai ocupar o seu tempo em se debruçar cientificamente para obter respostas acerca de Deus. Vale a pena lembrar que a teontologia, por mais que venha a ser uma ciência, ela não tem a intenção de zerar o conhecimento acerca de quem Deus é, até porque Deus ele é eterno. E quando nós falamos de eternidade divina, nós não estamos falando apenas daquilo que há de vir, mas daquilo que também já aconteceu. Eternidade está condicionado ao fato daquilo que não teve início, não tem meio e não terá fim. Então, como Deus é algo que não tem começo e nem fim, ele é um ser eterno, não existe a possibilidade científica de entender da onde Deus saiu e aonde Deus quer chegar. E aí você pode se perguntar, então qual a função da teontologia? A teontologia, além de fazer parte da grade da teologia sistemática, ela também é uma teologia bíblica. E o que seria uma teologia bíblica? A palavra teologia, teo, Deus, logia, estudos. Então, teologia, estudos sobre Deus. Só que ela é bíblica. Então, é um estudo sobre Deus, tendo por base a Bíblia Sagrada. Então, o que essa ciência ela vai ocupar-se? Ocupar-se em nos explicar o que a Bíblia nos passa acerca das ações de Deus. Como Deus prefere ou optou em se apresentar para a humanidade. Lembrando que Deus, ele tem duas formas de se apresentar ao homem. Primeiro, por meio das Sagradas Escrituras. E segundo, por meio da humanidade de Cristo, enquanto mesmo esteve caminhando nessa terra. E todas essas informações estão inseridas nos 66 livros que nós chamamos de Bíblia Sagrada, divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento, ok? Então pegue aí o seu papel, a sua caneta, o seu caderno e tome nota de tudo aquilo que nós vamos discutir durante esses minutos ricos que passaremos juntos, ok? Primeiro slide dessa aula introdutória de teontologia vai dizer que toda a teologia da revelação, e explico um pouco mais à frente o que seria ela, hoje deve, antes de tudo, explicar uma indagação. Que indagação é essa? Que no passado, muitas vezes, nem se pensou em fazer. Ou seja, é uma indagação que hoje se realiza, mas que no passado não se fazia a menor possibilidade da existência de se indagar tais questões. Quais questões? Porque o Deus de que ela fala, ela quem? A teologia da revelação, é o Deus verdadeiro e não um Deus falso. Muito por conta daquilo que hoje as pessoas
demonstram ser o que é a revelação. Então hoje se banalizou muito, se relativizou muito a ideia do revelação, né? Revelação é um grupo de pagode, e não aquilo que nós encontramos por aí dentro de algumas igrejas, né, neopentecostais, que utilizam dessa ferramenta como uma maneira de dizer que Deus está a falar dentro daquele espaço. Abro parênteses aqui para reforçar a ideia que não sou contra e nem descrente a tais revelações. Porém, existe uma grande diferença entre a revelação que vem por meio da Bíblia Sagrada com a meninice que é comum nós encontrarmos pelos quatro cantos desse planeta, utilizando-se assim o nome de Deus. E é aí que mora o problema, porque se utiliza tanto o nome de Deus, tantas maneiras que Deus tem de se falar, que hoje as pessoas começam a questionar, a colocar ali um ponto de interrogação, né, nessa ideia de se foi Deus quem falou ou se foi o homem quem falou. Se esse Deus que algumas pessoas estão a apregoar, de fato é um Deus verdadeiro ou um Deus falso. Porque o que se apresenta hoje é um Deus que está muito preocupado em dar aquilo que as pessoas querem receber. E não um Deus que se apresenta com a intenção de fornecer às pessoas aquilo que elas precisam de fato. E Deus não é um ser que toma, por exemplo, o culpado por inocente. Deus não é um Deus que dá uma bênção material, sabedor que você precisa de uma bênção espiritual. Então, o Deus que se apresenta hoje é um Deus servo, um Deus garçom, um Deus que tem a sua agenda ocupada em fazer os seus filhos felizes, só que essa felicidade apregoada por muitos é um Deus que fornece tudo aquilo que eu quero, um Deus realizador de sonhos, um Deus concluidor de propósitos, de projetos, de planos, não um Deus que cuida dos seus e que tem os seus métodos de cuidado. A consequência disso é que a resposta a tal pergunta se torna absolutamente essencial numa época em que não podemos mais, de antemão, assumir que a maioria aceite a religião cristã como uma religião verdadeira. Por que outrora o cristianismo, ou melhor, a cristandade, ela era levada mais a sério? Quando você se debruça ali sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né, e você consegue observar a maneira comportamental que a igreja tinha de lidar com as pessoas que eram anexadas a esse novo preceito religioso, essa nova ideologia de fé, essas pessoas, a priori, elas eram expulsas das suas famílias, elas eram renegadas pela sociedade, se possuíssem empregos, elas eram expulsas dos seus trabalhos e se tornavam pessoas completamente dependentes da igreja. E o texto de Atos dos Apóstolos diz que a comunidade ia crescendo e a prática delas era a oração e partir do pão. Então era uma comunidade de fé que não tinha essa separação, essa distinção, onde a liderança come picanha e os subalternos comem das migalhas que caem da mesa. Não existia isso. O que um comia, todos comiam. Aonde um dormia, o contexto físico, todos dormiam também. A questão ali era tão importante, tão levada a sério, não pelos homens, mas por Deus, que chega um determinado momento em que a igreja cresce tanto que começa a existir problemas. Qual o problema que surge ali? O problema é que começou a existir uma demora na repartição dos alimentos, né? E aí a viúva dos gentios, que estavam agora anexadas a esse novo princípio de fé, começaram a reclamar, dizendo que estava existindo um certo favorecimento para as judias viúvas na hora de receber tal coisa. E aí o Senhor entra dentro desse processo, levanta ali o diaconato
para que os apóstolos continuem ensinando, os diáconos venham a servir à mesa. Tamanha era a importância de igualdade, ou melhor, de equidade, que o Senhor dava e que tinha estabelecido dentro daquele princípio de fé lá, daquilo que nós chamamos de igreja primitiva, né? Só que hoje nós vivemos um cristianismo completamente afastado do evangelho. O cristianismo, ele é um conjunto de regra, de fé e de prática, que tem a intenção de normatizar a prática das pessoas que estão inseridas do lado de dentro. O evangelho também tem essa intenção. Só que o cristianismo hoje é um cristianismo que está muito pautado, como é que eu posso dizer? No proletariado, né? Nas pessoas que estão ali na tentativa de alcançar novos cargos, de ter ali as suas patentes, né? E existe uma coisa muito diferente entre cristianismo e o evangelho. O evangelho apresentado por Cristo e pelos apóstolos é o evangelho que diz que a verdadeira religião pura e também imaculada é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nos seus dias de necessidade. Jesus vai dizer lá em Mateus que tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, não me deste o que vestir, tive preso, não foste me visitar. E o Senhor atrela ao fato de quem dar comida para quem tem fome, dar água para quem tem sede, dar roupa para quem tem frio e assistencialismo para quem se sente só, com a ideia de que quem fizer isso estará fazendo em favor dele. Então quebra-se o evangelho, ele quebra completamente essa situação de denominações, né? De metodologia religiosa, porque tanto o Cristo quanto os seus apóstolos, né, no caso aqui Tiago, vai dizer que a verdadeira religião não é a evangélica, não é a judaica, não é a islâmica, não é, seja lá qual for, a verdadeira religião pura e imaculada é aquela que cuida. Cuidar significa assistenciar, né? Preocupar-se, amparar, não é dar ali uma ajuda lá e virar as costas e sair, mas é o cuidado, é a preocupação com o todo. Essa sim é a verdadeira religião. Então, como hoje nós estamos muito preocupados em politizar a religião, em centralizar aquela metodologia como uma metodologia certa, real e a única verdadeira, cada vez mais nos afastamos de Deus, geramos uma dúvida, né? Um ponto de interrogação na mente de muitas pessoas, ao ponto delas se questionarem se o Deus que se prega na religião cristã é um Deus verdadeiro ou um Deus falso, ok? Nosso segundo slide vai trabalhar um pouco sobre o crescimento de algumas religiões, né, em comparação com o cristianismo. Porque olha o que esse slide vai dizer. Que o islamismo cresce no mundo inteiro. Por que o islamismo cresce no mundo inteiro? Porque uma religião, e eu não estou aqui fazendo defesa, né, nem juízo de causa, falando que você deva largar o cristianismo e seguir algum desses preceitos religiosos, jamais faria ou farei isso, mas a ideia aqui é colocar você para pensar um pouco. Por que o islamismo cresce no mundo inteiro? Porque ele tem uma ideologia, e as pessoas que fazem parte dessa ideologia não abrem mão por nada. O pau pode estar cantando, eles podem estar sendo perseguidos, mas eles não abrem mão da sua metodologia de fé. Então é uma religião muito fechada, aonde quem está do lado de fora, né? Porque se há o crescimento, é porque quem está do lado de fora está desejando entrar para o lado de dentro. É porque quem está do lado de fora vê uma fidelidade ideológica, né? Vê que apesar dos pesares, essas pessoas estão ali, seguindo firmes naquela ideia de crença, naquele sistema de crença, né? Outro sim é que as religiões asiáticas, como também as indígenas,
elas vivem uma nova conjuntura por causa de centenas de movimentos esotéricos. O que acontece aqui, dentro das religiões asiáticas, como também as indígenas? Existe um processo de reformulação, de adequação, tá? Uma adequação geral aos novos tempos, porque tudo na vida necessita ser modernizado. E quando eu falo de modernização, não falo apenas de você colocar um computador, um jogo de luz, um equipamento de som de última geração. Não é nesse contexto, tá? Mas é um processo de modernização intelectual, de conseguir analisar o todo e ver que o mundo mudou, que as mazelas são diferentes, que os problemas são diferentes. E que se a mazela é diferente, se o problema é diferente, a ação da religião também deve ser diferente. A problemática da religião cristã é que nós não conseguimos resolver um problema no passado, não estamos conseguindo identificar o problema no presente e estamos querendo almejar um futuro de bênçãos e de sucesso. É inadmissível, por exemplo, uma igreja, um princípio de fé, que dentro do caos social que nós estamos vivendo, e para cada igreja existe uma necessidade diferente por conta da situação dos bairros em que essa igreja está inserida, aonde a igreja nem sempre sabe qual é a realidade dos seus membros, qual é a necessidade daquele bairro, né? Do que aquelas pessoas estão a precisar. Então ela acaba não se modernizando. Então você vai para os cultos e as mensagens são sempre as mesmas. Que Deus vai fazer, que Deus vai honrar, que Deus vai abrir, que Deus vai fechar, que Deus vai curar, que Deus vai salvar. Mas que Deus é capaz de fazer tudo isso é fato. O problema é a igreja é capaz de fazer aquilo que é de responsabilidade dela. Então, acho que é um tempo de nós analisarmos um pouco melhor o contexto sociopolítico e geográfico que nós estamos inseridos, porque caso isso não ocorra, essas religiões vão continuar crescendo e nós vamos ficando cada vez mais para trás, tá bom? Outro sim é que há cada vez mais pessoas atraídas pela alegria transmitida pelos orixás das religiões afro-brasileiras. O que acontece dentro desses contextos religiosos? É apresentado um Deus que proporciona não prazer, mas satisfação. As pessoas acabam se sentindo felizes quando vão para esses lugares. Que é aquele contexto do salmista, né? Quando o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje as pessoas elas acabam indo para a casa do Senhor como se fosse por uma obrigação em estar lá. Por medo, por vezes, de não irem para a igreja e serem amaldiçoados por esse Deus. Então as pessoas hoje, elas dão a sua oferta e o seu dízimo, mais por medo de perder do que pela gratidão de já ter ganho alguma coisa. Elas vão ao culto mais por medo de receberem uma seta do que prazer de ir para o culto para agradecer pela semana vivida. Então as pessoas às vezes elas fazem por medo, não por alegria, o que não acontece dentro das religiões afro-brasileiras. Elas vão para agradecer, elas vão para demonstrar sua gratidão. Em certa oportunidade eu estava indo para Penedo, né? E é uma localidade ali próximo de Petrópolis, Itaipava, né, Miguel Pereira, né, um local onde as pessoas costumam ir para poder passar uns finais de semana e tal, muito concorrido ali no Natal principalmente. E eu fui por coincidência em uma data que as pessoas subiam para Aparecida do Norte para comemorar o dia de Nossa Senhora de Aparecida, 12 de outubro, né? E eu consegui visualizar pessoas indo de bicicleta, pessoas indo a pé, pessoas indo de carro, pessoas em caravana, de ônibus, de caminhão, né?
Por que essas pessoas? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas delas. E o discurso delas foi: nós não estamos indo para pedir. Nós estamos alegres porque estamos subindo para agradecer. Então ele vai a pé da sua casa até Aparecida do Norte, um grupo de ciclistas vão de casa até Aparecida do Norte, pessoas vão fretar ali um ônibus com alegria. Você vê essas pessoas alegres, porque elas não vão com medo, nem com obrigação, vão com um sentimento de gratidão. Então, acaba se apresentando um Deus que não é apresentado na igreja, né? Mas é apresentado no Islã, nas religiões asiáticas, indígenas e nas religiões afro-brasileiras, fazendo com que essas pessoas fiquem longe da igreja e fiquem perto de outros preceitos religiosos, né? Muito parecido com o discurso que Gandhi ele teve. Gandhi vai dizer: eu me tornaria cristão se não fosse pelos cristãos. Então, eu acredito que hoje a imagem de Deus ela é um pouco deturpada, tá? Por conta da forma como nós apresentamos a esse Deus, tá? Outro slide aqui da nossa introdução vai dizer que, e além de tudo isso, há dentro das próprias religiões cristãs muita divergência sobre como Deus é. E existe de fato, né? Existem as guerras denominacionais, de uma denominação para com a outra. Existem as guerras internas dentro das próprias denominações, entre as lideranças que estão ali dentro. Existem as guerras dentre os próprios membros, que são as facções, isso tudo dentro da igreja. Só que para um grupo, Deus vai punir o outro, e o outro, né, para Deus vai punir o outro. Então você acaba tendo dentro do mesmo corpo, né, diversas pessoas que estão ali lutando contra si mesmos. E aí o texto bíblico vai dizer que um reino que se divide, ele não subsiste. E hoje a igreja ela está dividida, fatiada. A guerra não é de fora para dentro, a guerra se tornou do lado de dentro mesmo, entre os próprios membros desse corpo cujo Cristo é o cabeça. Cristo deve estar até com dor de cabeça, uma enxaqueca terrível, né? Perante a tudo aquilo que o seu corpo tem apresentado. Sob o nome do mesmo Deus, veneram-se características às vezes profundamente divergentes, de tal maneira que parecem ser deuses diferentes. O Deus que se apresenta em uma denominação é completamente diferente do Deus que se apresenta na outra. Como pode isso, né? Mas acontece. Aonde então está o Deus verdadeiro? Como ele é? Eis a pergunta-chave de toda a teologia da revelação. Lembra que no começo eu disse para vocês que iria explicar o que era essa teologia da revelação? Então, teologia da revelação. Teologia, estudo de Deus, revelação. Qual é a maior revelação que Deus nos traz da sua pessoa? Na Bíblia Sagrada. Então, aonde está o Deus verdadeiro? Nas 66 oportunidades que a Bíblia nos concede. Como ele é? É como a Bíblia diz que ele é. Então, não importa se eu chego para vocês e falo assim, ó, Deus é isso. O que vai dizer quem Deus é a palavra. Aonde está a figura do Deus verdadeiro? Na palavra. Qual é a vontade de Deus? Vai na palavra. Como é que ele quer que eu me comporte? Vai na palavra. Então, toda a teologia da revelação deve estar condicionada à palavra. Então, se tem pregação, tem revelação. Aonde tem estudo bíblico, tem revelação. Jesus vai dizer que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos falando no meu nome, eu me farei presente. Era um costume dos rabinos na época juntar 2, 3 pessoas e no centro daquela conversa está a Torá. Então olha o que Jesus fala. Aonde 2 ou 3 estiverem presentes falando no meu nome, ele pega a ideia dos rabinos que falavam da Torá. Ele fala, eu sou a Torá, eu sou a palavra. Então, todas as vezes que as pessoas se reunirem para falar da palavra, eu farei presente no meio desse diálogo, no meio dessa conversa.
Entende? Então, quer a revelação de Deus? Corre para a palavra. Quer saber como Deus é? Corre para a palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Corre para a palavra. Quer receber uma revelação da parte de Deus? Palavra. Leia a palavra, examine as Escrituras. Faça como Jeremias e Ezequiel, coma uma palavra. Ezequiel, por exemplo, vai ouvir de Deus, você precisa devorar a palavra, porque se você não devorar a palavra, eles vão devorar você. É o conselho que Deus dá para o profeta Ezequiel, perante ao chamado que Deus coloca em suas mãos. Tamanha era a dificuldade do chamado, que Deus vai dizer para ele, ó, tem uma forma de você se salvar. Como? Devora a palavra. Que se você não devorar a palavra, eles vão devorar você. Ok? E o nosso último slide aqui vai dizer que em todas as culturas e em todas as épocas encontramos a presença de sistemas religiosos que falam de Deus e dos seus desejos e das suas exigências. A crítica da teologia mostrou a íntima ligação entre tais sistemas religiosos e o interesse dos respectivos poderosos em sustentar, ou melhor, justificar o seu poder. Existe uma grande diferença entre o Deus apresentado pelas outras culturas e que infelizmente passou, como eu posso dizer, a ser pregado também dentro do cristianismo, é um Deus que está do lado dos poderosos. Que Deus, quando quer honrar alguém, torna esse alguém poderoso. Que Deus, quando quer abençoar esse alguém, faz esse alguém próspero. Pedro e Paulo, que foram os dois pilares ali da doutrina da igreja, né? Pedro, um pregador itinerante, Paulo, um doutrinador ferrenho, os dois morreram pobres e presos. O Cristo dizia, não tenho onde recostar a minha cabeça. Ao ponto de dizer, olha só, tal animal tem onde dormir, tal animal tem onde dormir, mas eu não tenho nem aonde recostar a minha cabeça. Aquela é velha ideia, eu não tenho nem onde cair morto. Só que hoje o que se prega é o que o diabo ofereceu para Jesus no deserto. Riqueza, poder e fama. Parece que se você tiver esses três elementos, Deus é contigo. Mas em toda a perspectiva bíblica, Deus esteve do lado dos pobres e dos oprimidos, daqueles que não tinham como se defender, daqueles que não tinham como se justificar. Porque em todo o tempo sempre existiu e sempre vão existir sistemas religiosos, ideológicos, políticos, humanos, terrenos, que vão se favorecer do seu poder. E aqueles que não fazem parte desse sistema, porque não se enquadram no mesmo, eles vão ser, de certa forma, perseguidos e sofrer o peso desses sistemas. E aí que Deus entra. Então, enquanto para as outras culturas, o Deus verdadeiro é aquele que está do lado dos poderosos e torna alguém poderoso, o Deus da Bíblia é aquele que cuida do órfão, do oprimido e do necessitado. É aquele que julga a causa do necessitado. É aquele que consola quem não tem consolado. É aquele que advoga a causa de quem não tem quem advogue. A diferença dos deuses para o nosso Deus é que os outros deuses precisam que os seus seguidores se desloquem até eles. O nosso Deus não. Ele se deslocou até nós. Quando nós estudamos, para quem gosta, é claro, e acredita nessa tese, como eu acredito, no dispensacionalismo, nas dispensações, você sempre vai ver Deus se deslocando para encontrar-se com o homem. E você sempre vai ver o homem pecando e se afastando de Deus. Você não vê Deus se afastando do homem somente em uma oportunidade. Porque a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus, não entre Deus e o homem. Então, quando eu peco, Deus permanece no mesmo lugar.
mas quando eu peco, sou eu que me afasto de Deus. Então, o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. Pequei, eu me afasto. Quando é que Deus se afasta de alguém? Quando esse alguém, por meio da sua soberba, né? Porque Deus rejeita o soberbo. Então Deus só se afasta de alguém quando esse alguém torna-se soberbo. Então eu pequei e me afastei de Deus. Não me arrependi por soberbo, é Deus que se afasta do homem. Então essa é a diferença dos outros deuses para o nosso Deus. É um Deus conosco, o Emanuel. É um Deus que está tão preocupado com a humanidade que por meio da pessoa de Cristo fala assim, eu vou para o Pai, mas estou tão preocupado com vocês que eu não vos deixarei só ou órfãos, enviarei para você um outro Consolador, para que vocês não se sintam sozinhos nessa caminhada. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que eu tenha conseguido ser claro, dinâmico, didático, com essas breves informações que passei para vocês acerca dessa disciplina, que vocês consigam tirar dela fatos extremamente relevantes para a fé, como também para a vida de todos vocês. Ok? Que Deus abençoe a vida de todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser. Fique com Deus, a paz do Senhor.